Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, iremos iniciar o estudo do sangue. Doar sangue é um ato de solidariedade que pode salvar vidas. Cada doador pode salvar até 4 vidas. Aqui eu inicio com 3 questionamentos. Por que o sangue é vermelho? Quais são os componentes do sangue e que funções eles exercem no corpo? Por que é importante identificar o grupo sanguíneo de uma pessoa? Pois bem, é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. O sangue tem como função o transporte de alimento, gás oxigênio e hormônio até as células e também a remoção de gás carbônico e outros resíduos do organismo. É formado por células mergulhadas em um líquido denominado de plasma. O plasma é composto de água, glicose, sais minerais e diversas proteínas. Já a outra parte do sangue é formada por hemácias, leucócitos e plaquetas, destacados aí na imagem nas cores vermelho, verde e azul. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas são chamados em conjuntos de elementos figurados do sangue. Esses elementos podem ser separados do plasma em laboratório, utilizando-se um equipamento chamado de centrífuga. E aí eu vou mostrar para vocês como é que isso ocorre. Pois bem, inicialmente retira-se um pouco de sangue do corpo com uma seringa. Esse sangue ele é colocado em um tubo e este tubo é colocado em uma centrífuga, este aparelho que vocês estão vendo aí. A centrífuga é ligada e aí começa a girar, agitando rapidamente o sangue que está dentro do tubo. Com isso, a parte líquida do sangue, ou seja, o plasma, ele se desprende dos elementos figurados e separando-os. Essa separação se dá em virtude da diferença de densidade entre essas partes do sangue. E aí, com isso, é possível fazer a análise da amostra. As hemácias, elas contêm hemoglobina, que é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio e que confere a cor vermelha ao sangue. Então, lembra da pergunta inicial? Por que o sangue é vermelho? Então, o sangue é vermelho por conta dessa proteína, que é a hemoglobina do sangue, que está presente nas hemácias e tem como principal função o transporte de gás oxigênio. Em 1 milímetro cúbico de sangue, há de 4 a 6 milhões de hemácias. As hemácias são células achatadas e têm a forma de pequenos discos. As hemácias humanas elas não possuem núcleo. São produzidas na medula de certos ossos e circulam no sangue por cerca de 120 dias. Depois disso, elas são desgastadas e destruídas no fígado e no baço. Aí na imagem, a representação de uma hemácia vista ao microscópio. Os leucócitos, também denominados de glóbulos brancos. Essas células têm como função a defesa do organismo contra micro-organismos e outros invasores. São produzidos na medula de alguns ossos e também nos tecidos linfáticos. Em 1 milímetro cúbico de sangue, há de 6 a 10 mil leucócitos. Os leucócitos eles atacam os micro-organismos por um processo denominado de fagocitose. Isto é, formam prolongamentos chamados de pseudópodes, que nada mais são do que falsos pés, que envolvem completamente o invasor, que será digerido e destruído no interior dessa célula, como mostra aí na imagem. Já as plaquetas são pequenos fragmentos de células produzidos na medula de alguns ossos. As plaquetas atuam na interrupção do sangramento quando um vaso sanguíneo é danificado. Em 1 milímetro cúbico de sangue, há de 150 a 400 mil plaquetas. E como é que elas exercem esse processo de interrupção sanguínea? Pois bem,
quando uma pessoa sofre um corte que começa a sangrar, as plaquetas elas aderem ao local do ferimento, né, do sangramento, e lançam substâncias que desencadeiam uma série de transformações químicas que fazem o sangue coagular naquele local, impedindo que ocorra a hemorragia, ou seja, a perda de sangue. Então, através desse processo que o sangramento ele é interrompido. Bem, gente, assim encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Na próxima aula iremos estudar os grupos sanguíneos e aprender um pouco mais sobre o sangue.